Eu queria tirar uma dúvida da autólise. Você falou que seria a parte líquida para hidratar as farinhas. Mas se a receita tem Sim. leite e água, você falou que seria são os componentes que iriam. Mas quando tem leite e água, a gente soma os dois e coloca ou coloca só a água com o peso do leite? Ou... Vou explicar então um pouquinho sobre a autólise ali, a diferença. Quando tem, por exemplo, água e leite na receita. Ou digamos que tem água, leite, manteiga e ovos, tá? Vamos fazer uma suposição. Sim. Quando a gente tem água, leite, manteiga e ovos numa receita, o que eu faço para poder fazer a autólise? Eu tenho que analisar se a água e o leite, que são os ingredientes líquidos da receita que podem entrar numa autólise, eu tenho que analisar se a quantidade desses ingredientes vai conseguir hidratar a farinha toda. Porque se ela não conseguir hidratar, eu nem tento fazer a autólise. Porque senão o que vai acontecer? Quem aqui já fez aquelas massas que a gente chama de massa podre? Que é aquelas massas para torta, empadão, que ela vira tipo uma farofinha? Vai acontecer isso. A sua farinha vai ficar cheia de gruminhos, cheia de pedacinhos. E depois você não consegue mais dissolver esses pedacinhos. Lá na frente, a hora que colocar os ovos e colocar os demais ingredientes. Ela não vai conseguir se dissolver. Então eu analiso. E qual que é a minha primeira análise? Na panificação, a gente meio que parte do princípio que para cada quilo de farinha tem que ter em média aí para uma farinha mediana para boa, para a panificação, a gente tem que ter pelo menos 600 gramas de ingredientes que vão hidratar líquidos para poder passar pela autólise. Isso, 60%. Aí o que vai acontecer? Se eu tenho essa quantidade, eu posso ter mais manteiga na receita. Mas aí é a mais, não tem problema. Eu posso colocar essa manteiga depois, não tem problema nenhum. Tá? Mas se eu tenho menos do que 60%, pode ser que aquela quantidade não vai hidratar a farinha toda. Aí eu não corro risco, sabe? Porque se eu correr esse risco, eu corro outros riscos também. De repente, encapsular aquela farinha, ficar toda cheia de pedacinho, igual aquela massa podre que a gente faz, né? Aí eu prefiro evitar, prefiro não fazer. Deu para entender ou não? Não, deu. Eu só queria saber se tiver a quantidade certa para hidratar, 60%, a gente coloca. Mas aí pode somar, por exemplo, a água e o leite, colocar os dois para hidratar? Pode. Tá. A diferença de uma autólise com leite é que ela não pode ser feita em temperatura ambiente, porque o leite ele é altamente perecível. Eu faço, misturo e coloco dentro de um saquinho plástico, ali um bowl, coloco a bacia dentro de um saquinho plástico e levo para a geladeira. Aí eu consigo manter essa autólise aí pelo menos ali 30 minutos a 1 hora para conseguir fazer essa janela de tempo de descanso da massa. Outro detalhe, se você tiver, por exemplo, água e vinho, água e cerveja, você pode fazer autólise também, só que em geladeira. Porque vinho e cerveja são altamente fermentativos. Azedam, né? Daí ele não é nem a questão de azedar, é questão de fermentar mesmo. Porque dentro da cerveja, ela tem a mesma levedura que tem dentro do fermento biológico. Então ela vai entrar em processo de fermentação. Pode virar uma esponjona. Aí vai dar muito ruim. Então dá para fazer, mas tem que levar para a geladeira, para poder evitar que entre nesse processo de crescimento da massa antecipada.